E um bom lugar para começar a visita aqui em Mérida é esse aqui, ó, as ruínas da Casa do Mícrio, que são ruínas romanas lá pelo século II, III, de uma casa importante que tinha aqui em Mérida. E isso conta um pouquinho também da história da cidade, que foi uma importante cidade do Império Romano, da época do Império Romano. E essas ruínas são muito interessantes e muito bem preservadas. A descoberta desse lugar foi uma grande surpresa, na verdade, porque até se sabia que tinham algumas ruínas aqui embaixo, algumas coisas, principalmente até o início do século XX. Aqui chegou até fazenda, chegou a ter até uma estrada que passava aqui em cima. Então o pessoal não deu muito valor, porque não esperava que tivesse tanta coisa, uma coisa tão importante aqui embaixo. Chegaram até a construir ali a Praça de Touros, que está logo ali do outro lado, e acharam já vestígios de algumas peças de mármore, estátuas e tudo mais, que se acreditava que fosse de um templo. Mas, na verdade, no final, quando eles quiseram criar um centro de spa aqui nesse lugar, que começou mesmo a escavação. E aí que eles viram que tinha uma casa muito maior, que é considerada uma das maiores casas de todo o Império Romano. É isso mesmo, todo o espaço que ocupa as ruínas desse lugar. Não se sabe exatamente quem era o dono dessa casa, mas sabe-se que ele tinha bastante prestígio na cidade, porque o fato da cidade, da casa ocupar tanto espaço aqui na cidade, tudo bem que ela ficava fora dos muros da cidade, e isso até ajudou, colaborou para que ela pudesse crescer meio que sem limite, mas de qualquer forma é fato que era um dono, era uma pessoa importante com bastante dinheiro. Ele inclusive mandou fazer, entre muitas coisas interessantes aqui, esse mosaico que ainda se mantém um pouco da cor e está bastante preservado, que mostra a criação do universo aí, segundo as lendas da mitologia romana. E daqui não dá para ver 100%, principalmente a parte lá de cima, mas aqui tem um cartazinho que mostra mais ou menos o que sobrou ainda desse mosaico e como ele é muito interessante. É muito comum a gente achar que o Império Romano não tinha uma decoração colorida, né? Porque muitas cores se foram, né? Se perderam no caminho, deterioradas e tal. Mas aqui tem um exemplo de como normalmente era a decoração em quartos, né? Em salas romanas. Normalmente uma decoração de uma cor bem viva. Repara ali aquela sala toda com parede vermelha e ainda tem uns candelabros ali pintados de dois tipos diferentes. Isso mostra um pouquinho como era bem decorado, como eles gostavam bastante de cor. Então sempre que você vir alguma coisa romana hoje em dia, lembre-se que é bem provável que essa estátua, coluna, parede, ela tivesse bastante cor. Tentar visualizar como era isso aqui antes. Isso aqui era um pátio aberto onde tinha um jardim. Essas colunas seguravam uma cobertura para as portas desses quartos. Aqui do lado, esses quartos aqui que você vê, eram paredes altas, né? Quartos fechados realmente. Aí aqui era uma parte aberta e do outro lado também, outro quarto grande fechado. Então aqui ficava entre quatro paredes, mas com um teto completamente sem nada, de forma que a luminosidade podia entrar e tinha um jardim aqui super bonito e tudo mais. Se você reparar, aqui também eles aproveitavam esse espaço aberto para coletar água. Esses canais aqui, esse canal que está em volta do jardim, tinha uma cobertura, mas a água podia entrar e ela depois escoava para o lado de cá, onde ficava uma cisterna coletando essa água da chuva, que depois ia servir para toda a casa, né? Toda a manutenção da casa e tudo mais. Esse aqui, ó, do lado do pátio do jardim, provavelmente era um quarto de um dos donos ou de uma pessoa importante da família. Ele, se você repara, que ele tem
um mosaico ali bem bonito, com um querubim ali, tá de cabeça para baixo. E repara uma coisa interessante, ele tá de cabeça para baixo pra gente aqui, mas se você fosse dormir nesse quarto, você veria ele perfeitamente, porque repara que ele foi colocado um pouco mais para cá, né, do quarto, de forma que a cama pudesse ser colocada do outro lado, e assim, sempre que você levantasse, você iria dar de cara com essa decoração, com esse desenho. Como se a gente fosse colocar um tapete numa casa hoje, né? Ia deixar espaço para a cama, ia colocar o tapete na outra parte do quarto. Então, é esse tipo de decoração que você vê aqui. Bem legal, né? E para enfrentar o verão espanhol, se acredita que até os romanos construíram esses quartos 3 metros abaixo do solo para poder dormir quando tivesse muito quente. Então, por ser um quarto mais profundo, a temperatura se mantinha um pouco melhor e eles iriam dormir aqui durante o verão. Então dá para ter uma ideia que eles já pensavam num bem-estar desse tipo. Esse aqui seria um banheiro, e isso já mostra o quanto privilégio tinha o dono dessa casa, porque na época romana ter um banheiro particular era algo muito raro, e essa pessoa aqui conseguiu mandar construir um banheiro dentro da casa dele, com água quente e tudo. Repara, ali naquele canto, aqueles arcos faziam parte de fornos, né, para manter a água aquecida, para eles poderem tomar um banho e tudo mais. Outra coisa interessante, repara lá atrás, ali passa uma estrada. Como aqui essa casa já ficava fora dos muros, ali é uma estrada que levava até a cidade, aquelas pedras ali, ó, lá embaixo. E do outro lado dessas pedras tem vários túmulos. Isso também era comum na Roma Antiga. Os túmulos eram colocados do lado de fora das cidades, né? Isso era a lei. E normalmente era colocado na beirada das estradas romanas. Mas ainda tem muita coisa a ser descoberta aqui na casa do Micrio. Isso porque já se sabe que ela ocupa uma grande extensão de terra aqui, mas ainda tem muita coisa a ser escavada. As escavações continuam acontecendo, é um trabalho lento, que precisa de atenção e cuidado, mas quem sabe, em breve, a gente não vê ainda mais coisa interessante. Está aí um lugar bem legal para visitar, com as ruínas muito bem preservadas, do período romano. Então, se você gosta desse período, é um lugar muito legal para visitar e aprender um pouquinho mais sobre esse grande Império Romano.